palavra que Deus cura realmente igual Cristo fazia aqui, ó, que expulsava os demônios, curava. Você crê no seu coração, porque é você que está passando. Não deixa as palavras virem e roubar a sua bênção, sabe? Em várias passagens aqui a gente vê que as pessoas que creram em Cristo receberam de seu coração. E não deixaram, por exemplo, aquele cego, o Bartimeu lá. Ele tava passando o caminho, ele estava abrindo o caminho, ó. Ele creu na palavra, sabe? Na hora que ele passou, Cristo passou, ele só perguntou quem que tá aí, quem que tá passando aí, né? Aí ele, a multidão, né? Não é, tá passando aqui o Messias, o Cristo. Ah, não perdeu tempo, não. E tentaram impedi-lo, né? Mesmo não vendo lá cego, mas o pessoal tentou impedir ainda dele chegar a Cristo. É assim na vida da gente, mano. As pessoas vão tentar tirar o nosso foco de Cristo, sabe? Porque quando a gente chega em Cristo, coisas acontecem, mudanças de vida acontecem, principalmente na mente da gente, sabe? A gente deixa Deus trabalhando no interior da vida da gente, a gente tem outra visão de vida, sabe? A gente começa a enxergar com outros olhos, sabe? Não aquele olho de dúvida, descrença, tudo ruim, não sei o quê. Não, mas a mente de Cristo, olhos de Cristo, né? Os olhos são o espelho da alma, que fala, né? A lua, acho que é a entrada da alma, acho que é. Então a gente tem que botar Cristo mesmo. Eita, tô ruim da garganta. João Pedro, oi João Pedro, tudo bom? Deus abençoe sua vida, obrigado por estar aí compartilhando aí, comentando, que Deus abençoe sua vida, amém? Que Deus venha reinando na vida das pessoas que realmente querem, mano, que gostam de ouvir a palavra de Deus, porque é Ele mesmo, né, mano? A Ele é a honra e a glória para todo sempre. Que Deus venha fazendo levantando pessoas assim, mano, porque tá faltando, né? Que crítico tem de monte, pessoas que vão só criticar, mas que vai edificar é difícil, mano, sabe? Porque dependendo da palavra, você pode destruir uma vida ou pode levantá-la, né? Só que daí também você vai pagar um preço, porque a alma que você destrói, que ele se levanta e mata a fé daquela pessoa. Você vai prestar conta depois porque você abateu aquela pessoa que já estava abatida. Ela estava precisando de incentivo. Você foi e acabou de matar a fé da pessoa, né? E ele perguntou aqui, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé de vocês é pequena. Viu? A fé é pequena. Eu lhe asseguro, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, viu? A fé. Então quer dizer que nós não temos fé nenhuma, né, mano? Se os discípulos aqui, né, que viram Deus, andavam com Cristo, andavam com Deus lá de cima, né? Nós acreditamos, né? É obrigado a todo mundo acreditar, mas é uma coisa que eu acredito. Livre-arbítrio, né? Aqueles que creem, e para crer, a pessoa tem que experimentar, né? Extraordinário de Deus. Não ir pelo homem, mas sim começar a sentir Deus no coração e viver experiências com Deus. Porque nos dias a dias tem os conflitos, né? E esses conflitos a gente vence quando a gente está com Cristo. Os ensinamentos dele nos levam adiante, né? E levam a enfrentar os problemas, as dificuldades. Saber que tem uma pessoa que a gente pode confiar, que é Cristo. Cara, e Deus é maravilhoso, né? Que Deus abençoe a vida das pessoas aí que vão conectar, que estão conectando. Amém? Ele respondeu, porque a fé de vocês é pequena. Eu lhe asseguro que vocês tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai-te daqui, e ele vai. Vai daqui, ele lá. Vá daqui para lá, ele vai. E ele irá naquele, nada lhe será impossível. A fé, né? Nada lhe será impossível. Aí, irmão, ele tá certo. A palavra de Deus, irmão, é assim mesmo, você tem que ler ela.
E é bonito, por causa disso mesmo, a gente lê, porque Deus ele vai falar para mim de uma maneira e vai falar para você de outra maneira, porque você tem as dúvidas suas, ele vai te sanar nesse momento. Ele conhece o seu pensamento, o teu coração. Quando a gente examina a palavra de Deus, é isso é o sentido da palavra de Deus. Por isso eu gosto de ler. A pessoa, ela pegar a palavra e ler ela depois, sabe? Meditar. Porque Deus vai falar de uma forma diferente com você, para você próprio. Isso que é o bonito da palavra de Deus, a palavra viva, né? Revelada, a palavra revelação. E muitas igrejas falam de revelação, né? Eu acredito em algumas revelações, sim. Nem todas. Tem muitos que vêm do ser humano mesmo. No calor da... Posso dizer... Ali no calor do momento ali, na emoção, né? Mas muitas profecias vêm mesmo de Deus, sabe? Deus manda entregar. Eu acredito, irmão. Pelo menos eu acredito. Tem pessoas que não. Mas isso é de cada pessoa, né? Tem pessoas que creem e tem pessoas que não. Eu mesmo creio. Que Deus possa usar as pessoas e cumprir. Porque já aconteceu na minha vida, então tem que testemunhar aquilo que aconteceu na vida da gente, né, irmão? E é bonito, né? Quando a gente gosta de Deus e ouvir a palavra, né? Deus é muito bonito, né? Deus, ele ensina a gente, né? Deus é maravilhoso, né, irmãos? Que Deus venha nos ensinando, que a gente possa chegar mais perto de Deus, sabe? Que Ele venha nos transformando, que Ele venha nos ajudando, né, a entender o processo que Ele tem na vida de cada pessoa, né? Na minha, na tua. E que Ele venha abençoando, né? Para que Ele venha cuidando de nós, né? Que nós possamos chegar perto de Deus, né? Que possamos ter essa fé. Essa fé é acreditar mesmo, né? Porque a fé que move montanhas é essa, que a gente crê em Cristo, né? Ele respondeu, porque a fé de vocês é pequena, sabe? Eu lhes asseguro, ele fala, eu lhes asseguro, se vocês tivessem a fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer, se a gente tiver fé do tamanho do grão de mostarda, é isso que tá. Será que nós conseguimos ter essa fé que ele fala aqui, mano? E não é grande, né? Ele fala de um grão de mostarda, é um grão. Agora se falar do tamanho de uma casa, aí já era complicado mais ainda, porque se nós de um grão de mostarda já não consegue, imagina o tamanho de uma casa, aí, um carro, né? Não, é fé pequena. Poderão dizer a esse, mova-se daqui, ele vai se mover. Então que Deus venha nos ensinando, irmãos, a ter essa fé. Essa fé, né? Que a gente possa conseguir ter essa fé. E Cristo pergunta para você, quem é Cristo para você? Irmão? Quem diz que eu sou? O que Cristo é para você? O que ele significa na tua vida? Sabe? O que Cristo é para você essa tarde? Que está aqui na confissão de Pedro. Sabe? Chegando Jesus à região de Cesareia, de Felipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Muitos dizem que não é, né? Vocês já ouviram também, não? Hoje tem crenças para todos os gostos, né? Tem pessoas que não acreditam que ele é o Filho de Deus, que ele é simplesmente um dos profetas, né? Tem muita gente que fala que Cristo também era um anjo. Acho que o anjo é um anjo. Tem uns que falam que ele foi um anjo, né? Já ouvi isso aí também. Mas e para você? O que Cristo significa? O que ele se tornou para você? Se ele perguntasse para você agora, nesse momento, quem sou eu na sua vida? O que eu significo para você? O que você diria para ele, irmão? Sabe? Essas coisas que a gente tem que trazer para nós fazer uma autoanálise, nós mesmos, né? Para ver se a gente está andando certo com Cristo, se a gente não crê realmente. Porque muitas das vezes as coisas não acontecem com a gente, igual coisas que não tiveram fé. É essa fé, a gente não acredita que ele possa fazer, né? E quando a gente acredita que ele pode fazer, irmão, sabe? A gente vai aprendendo e se exercitando no dia a dia, né? Isso, tem também quem acredita que Jesus é o próprio Deus. Irmãos, isso é bonito, hein? Aqui, ó,
Pedro falou. E vocês, perguntou a ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Cristo respondeu para ele, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso lhe foi revelado por sangue, por carne. Não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo, né? E aquilo que o Deus faz, o seu Filho também faz. Se a gente crê nele, a gente pode fazer essas maravilhas e muito mais. Se a gente crê, mas aqui os discípulos que andavam com Cristo não tinham essa fé ainda, imagina nós. É isso que a gente tem que estar exercitando, né? A nossa fé. Para poder inventar, para poder cuidar só desses probleminhas, mano. Para depois, porque tem problemas que nos afetam, os problemas do dia a dia, que a gente pode, né, enfrentar, nos afetam. Imagina se Deus nos colocar numa batalha bem grande mesmo, né? Uma situação que exige muito mais fé. Porque nos problemas do dia a dia depende da gente, né? Crer, resolver, porque Deus ele faz o impossível, mas o possível é conosco. Imagina se aqui colocar na situação que você exige mesmo. Por isso que é bom exercitar nossa fé, para quando Deus nos colocar nessas provações que a gente passa na vida, a gente passa cabeça erguida, né? Amém? Deus abençoe a vida de vocês, irmão. Vamos cantar mais uns louvores aqui, né? Depois nós voltamos mais um pouco com as palavras. Né? Deus assim vai ministrando no coração de vocês. E vamos compartilhando, se inscrevendo no canal, hein? Ajudando a levar a palavra de Deus, que a palavra de Deus não é feita só para um ou dois, não. Nós somos o corpo de Cristo. Eu transmito aqui, você transmite aí. E assim nós vai levando a palavra de Deus às pessoas que realmente necessitam. Que bênção, né? Se todos pudessem, né, ter uma palavra de conforto. Porque muitas das vezes, igual a Maria, né, e Marta teve naquele momento mais difícil lá, com o irmão dela estava morto, mas chegou lá a palavra, que era o Cristo vivo, lá o Deus vivo, né? Todo mundo acredita que Cristo, Filho de Deus, chegou lá, irmão. Pegou a alegria, chegou, né? Falou, agora chegou a nossa fé, agora Deus vai fazer. E Deus fez a cura, chegou, ressuscitou Lázaro. Jairo, né? Correu atrás do seu milagre. Ó, que a palavra de Deus pode chegar nessas pessoas que realmente necessitam, né? A sua filha, a filha de Jairo necessitava de Cristo naquele momento. E assim é nós, né? A gente pode ser esse condutor, levar Cristo a essas pessoas, que é a palavra viva, a palavra de Deus, a Bíblia. Se a gente levar Cristo e elas ter conhecimento e crer do seu coração, maravilhas acontecem, sabe? Mas depende de mim e de você, né? Não é só de um, é de todos. É o corpo de Cristo. Porque Cristo podia fazer as coisas sozinho, não podia? Mas escolheu 12. 12 pessoas simples, não foi duas pessoas entendidas lá, não, mas pessoas simples. Né? Com defeitos igual eu e você. Né? Com qualidades que só ele via. A gente só vê o lado de fora, né? Por interno a gente não consegue ver. Então ele conhecia o interior daquelas pessoas, por isso que ele escolheu. E muitas das vezes é assim ainda hoje. Às vezes Deus coloca as pessoas na live, né, numa transmissão assim, uma pessoa simples falando a palavra de Deus. Eu sou simples, irmão, não sou pregador, não sou pastor nem nada. Aí Deus fala, não, você vai pregar. Aí fica porque o Espírito Santo é assim, ele incomoda a gente. Aí você vai falar, porque tem uma pessoa ali que ela está necessitando uma palavra aí. E essa tua palavra que você vai falar, que eu vou colocar na tua boca, porque é ele, né? Quando Moisés, né, pediu lá e ficou com medo de levar a palavra lá para os egípcios, lá para o povo hebreu lá, porque ele não sabia falar direito, Deus falou, não, eu vou falar por você, é eu que vou falar. Né? Tem que repetir uns 1000, velho, é eu. E a gente não crê, né? Por que a gente não crê? Porque é verdade mesmo, porque a gente fica com medo, porque a gente aqui, ó, falando de Deus, irmãos, já tem umas críticas ferozes, sabe? Agora imagina você com um povo rebelde, né? Descrente, sabe? Como é que ia ser?
Deus é maravilhoso, irmão. Que Deus venha abençoando vocês, a todos que estão comentando aí. Obrigado por estar comentando, amém? É muito bom, né, irmão? Cantar os louvores aqui, ó. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias a meu Rei. Ó glória a meu Jesus, pois sou digno de louvor. É meu Senhor, meu Rei, meu bom pastor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias a meu Rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias a meu Rei. Ó glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias a meu Rei. Eita glória, que Deus venha abençoando vocês aonde vocês se encontrarem, amém? Que Deus é maravilhoso, irmão. E Cristo pergunta para mim e para você, o que vocês dizem que eu sou, sabe? O que Cristo é para você? É, né? Muito bom, né, irmãos? Para Pedro, para Marta e Maria, aquela hora lá que Cristo chegou, ele era a ressurreição, né? Para Jairo, ele é a cura, né? Ele era a solução para o problema de Jairo. Para aquele cego era a cura, né? Queria restaurar a sua visão, sabe? Para Zaqueu era a transformação de mente e vida, né? Zaqueu ele mudou de vida, né? A mente dele totalmente. Ele virou uma nova criatura. Ele viu e se conscientizou dos seus erros. E disse, né? Ele era rico, né? A quem eu tenho roubado, né? Defraudado, eu restituirei 4 vezes mais, né? Ele deixou de se apegar ao amor ao dinheiro e se apegou a Deus. Né? E é verdade mesmo, nessa terra, quantos ricos milionários já não foram? E bravo, doenças bravas, né? Isso que eu falo, né? Deve Deus fala, guardar tesouro no céu. E é verdade, né? Diz que não tem que trabalhar, não tem que trabalhar. Se trabalhar, Deus não vai abençoar também, né? Deus fala, vai. Só que não pegasse o amor ao dinheiro mesmo, não. Aí sim para sobreviver. E quando Deus falar do ministério crescer, a gente precisa de ajuda também, né? A palavra, principalmente espalhar a palavra de Deus. Porque Deus ele contratou, ele chamou 12 pessoas, desses 12 virou 70, depois foi aumentando. Porque Deus ele é tremendo, ele vai usando as pessoas e as pessoas vão dando testemunho vivo e a palavra dele vai se cumprindo. Porque tudo que se pedir em nome de Jesus, né? Em meu nome será feito, ó Pai, né? Se você pedir com fé, mas também tem que andar no caminho que ele ensinou, né, irmão? Porque se você não andar no caminho que a palavra de Deus nos ensina a andar, as coisas não vão acontecer, né? Não tem como acontecer, né, irmão? Porque Deus é justiça, como é que você vai... Você tá fazendo as coisas tudo errado, não se arrepende dos teus erros, né? Aí vai querer que Deus faça ainda.
sabe? Não é bem assim não. E às vezes não acontece também porque nós temos que ver se nós não estamos fazendo alguma coisa errada, sabe? Que a gente pede para Deus, Deus ouve. Aí fala, mas por que você não respondeu ainda, Senhor? Né? Me manda o sinal. Aí você quer o sinal de Deus mais que já deu, né? Mais que já deu de livramento, mais que já falou para você. Se todos aqueles que Deus curou, né? Diz, perdoados estão os seus pecados. Vá e não peque mais. Se eles voltassem a pecar, mano, ia acontecer a mesma coisa, coisa pior. Coisa pior, né? Que é o pecado que levou eles àquelas situações que eles se encontravam. Né? E de uma certa forma é o pecado que nos leva a situações da vida que a gente se encontra. Deus não manda a gente fazer, a gente vai e faz por conta própria. Quebra a cara, né? E depois não quer pagar o preço ainda dos erros, ainda, né? Quer culpar Deus. Não, que Deus... né? Deus, ele perdoa, não. Davi mesmo errou bastante, não errou? Não pediu perdão para Deus, Deus não perdoou e continua usando. Só que ele... as consequências dos atos dele na família dele foi terrível, não? Foi. Ele pecou bastante. Mas mesmo assim Deus usava. Né? Então, Deus ele usa. Ele vai te... você vai pagar o preço pelos erros. E ensinamento tem. Quando ele fala que o meu povo padece por falta de conhecimento, é o quê? A palavra dele está aí. A pessoa padece por quê? Porque não lê. Né? E tem que ler, mano. Pra gente poder enfrentar os problemas do dia a dia. Situações que a gente se encontramos que não tem mais esperança. Sabe? É só Deus, ele tá ali para te alertar. Para te ajudar a passar por aquele problema, né? Né? Ele fala aqui, ó. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Meus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Viu? Este povo me honra com os lábios, mas com o coração está longe de Deus, porque Deus ele sonda o coração, Cristo, né? Ele sonda o coração. Se vocês não... né? Que ele fala assim, por causa das suas tradição, você anula a palavra de Deus, hipócritas. Bem profetizou Isaías sobre vocês. Sabe, quando a gente fala de Deus da boca para fora, porque Cristo é mudança de vida. Cristo é mudança de caráter, mudança de pensamento. Sabe? Se você roubava, não rouba mais. Se você traía, você não trai mais. Se você era fofoqueiro, você não fofoca mais. Se era um beberrão, não bebe mais. Se era um drogado, não se droga mais. É transformação de vida. Mudança de comportamento. Sabe? Vida nova em Cristo. Aí a gente muda, sabe? A gente aprende a ouvir mais, porque é o bonito quando a gente aprende a ouvir mais, né? E quem vai tirar as conclusões é nós mesmo, não precisa ficar falando pro Deus, não sei o que, defamando. Isso é o pior pecado que tem, mano. Você defamar uma pessoa, sabe? Pensando que está agindo certo, mas você está defamando aquela pessoa. Mas que esqueça que cada ser humano nessa terra é a imagem e semelhança de Deus, mano. Se você está blasfemando contra a pessoa, defamando, você está defamando a imagem e semelhança de Deus, já pensou? Porque Deus fez homem e mulher, a imagem e semelhança os criou e os abençoou. Então Deus abençoa, sabia? Por isso que a gente cuida fofoca, Deus ele abomina mesmo. Fofoqueiro por causa disso, mano. Você está defamando a pessoa sem saber. Sabe, cuidado com o que fala. Por isso que Deus fala, cuidado com a língua. Sabe? O que anda no teu coração aí. Por isso que a gente tem que se alimentar de coisas boas. Andar com coisas boas. Pessoas boas. Pensamentos bons. Para que possamos transmitir coisas boas, né? Senão depois nós pagamos um preço. Nós mesmos sofremos. E não sabe por quê, né? Ai, Senhor, muitas das vezes está na igreja ali, mano. Orando, falando, mas teu coração não mudou. Você não mudou. Sabe? Aí quer que as outras pessoas mudem. Né? Sendo que nós mesmos não mudamos. Somos fofoqueiros, avarentos, briguentos. Se levantar a voz para nós, não quer sentar a mão na orelha. Então, que mudança é essa? Fofoqueiro.
intriga, faz intriga com os irmãos. Que mudança de vida é essa? Aonde nós vamos parar com isso? Você acha que Deus vai ouvir? Sai de casa brigada com o esposo, a esposa briga, não se conversa. Deus não ouve as orações. Vocês têm que andar em comunhão. Homem, marido e mulher tem que andar ali. Se brigou, peça perdão, volte à união. E ore, aí Deus vai ouvir as orações. Muitas vezes é isso. Deus não ouve, meu. Se ele está falando aqui na Bíblia, meu, ele vai cumprir. Sabe? Ele cumpre. Ele é justiça. Não adianta querer que Deus me ouve. Mas se você está errando, não vai ouvir mesmo. Ele já falou que não ouve. Então pronto. Não é verdade? Se ele falou que não ouve, a gente anda certo para poder as coisas acontecer certo ou não. Com Deus não tem dessa, não. A gente dá o nosso jeitinho brasileiro. Com Deus não tem esse negócio de jeitinho, não. É o é ou é. É, né? Que Deus venha abençoando, meu. Muito obrigado a todos aí que compartilharam, que estão aí batendo um papo aí legal. Felipe Leone, Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar compartilhando aí, que está aí junto comigo aí. Amém? João Pedro. Amém? É muito bom, né? Quando as pessoas estão aí junto conosco, né? Ajudando a fazer a live melhor ainda. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, irmão. Muito obrigado. A live vai ser meio rápida. Não vai ser muito demorada, irmão. Porque a palavra de Deus, eu não creio que assim, uma palavrinha que seja um versículo, se entrou no seu coração, Deus falou através desse versículo, pega a visão dele que é para você mesmo. E amém? E compartilha aí, mais pra frente vamos fazendo mais live aí, na hora que Deus for liberando mais palavras. Né? Que ele fala, ó, vamos fazer uma live aí para falar com o povo aí. Vamos fazendo. Transmita a palavra de Deus aí, muito obrigado aí, a companhia de vocês, que Deus abençoe. E até uma próxima aí, amém? Muito obrigado.